Queridos, abramos a palavra do nosso Senhor na carta de Paulo aos Efésios, dando continuidade à exposição dessa doxologia que começa no versículo 3 até o versículo 14, e assim fechando hoje nessa sequência que temos ouvido sobre a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nos escolher, nos dar um destino, nos salvar. A realidade que nós temos hoje, essa realidade nós precisamos saber como ela acontece. E a Escritura revela-se para nós, porque faz parte do plano de Deus. Então eu quero ler os versículos de 3 a 14, mas nós vamos ficar na exposição dos versículos 13 e 14, tá bom? Então, eu pedi o pessoal para começar a partir do versículo 3. Nós vamos ler do versículo 3 a 14, do primeiro capítulo de Efésios. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme concede a sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos mais uma vez. Deus querido, acabamos de ler tua palavra, necessitamos da tua ação para que entendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor revela, e isso seja uma ação de edificação em nossa vida, para que tenhamos cada vez mais uma vida autêntica diante do Senhor, e neste mundo sendo luz para fazer a diferença que o Senhor nos chamou para fazer. Teu Santo Espírito habita em nós e nos conduz a isso. Nos ajude então, ó Deus, a entender a grandiosidade dessa obra em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, vamos começar com vocês, né, as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes. Vou pedir para vocês desenharem o seguinte desenho. Vocês vão desenhar um lugar que causa medo para vocês. Geralmente nós temos um lugar que nos causa medo. Que lugar é esse para vocês? Tentam fazer um desenho pensando nesse lugar. E você pode fazer ele de diversas formas, né? E encha de detalhes dentro desse desenho. Depois, você vai se colocar nesse local. Então você vai fazer um desenho de você. Só que nesse lugar que geralmente é de medo, você estaria num desenho desesperado. Mas o desenho que eu vou pedir para vocês é que vocês não estejam com um rosto de desespero, mas de alegria. E por quê? Vocês vão saber daqui a pouco. Tá bom? Então vocês vão desenhar um lugar que causa medo em vocês. Nesse lugar que vocês vão desenhar, vocês vão se colocar ali, só que vocês vão se colocar com pessoas felizes. Vocês estão felizes mesmo num lugar hostil, mesmo num lugar tão feio como é o lugar que às vezes você tem no seu coração e na sua mente. Tá bom? É isso. Então, meus queridos, nós vamos dar essa sequência. Hoje nós vamos falar e fechar então essa obra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na salvação.
e entender o papel do Espírito Santo. Quando nós falamos no Espírito Santo, nós temos aí algumas ênfases que são exageradas. Geralmente é dado ao Espírito Santo uma ênfase daquele que habita em mim e me dá poder para poder fazer coisas sobrenaturais. É o Espírito sobrenatural agindo em mim para que eu faça o sobrenatural de Deus. E nós vemos muitas igrejas enfatizando os dons do Espírito, sem dar a credibilidade para a ação do Espírito. A ação do Espírito que a Escritura está revelando para nós, não é uma ação direta de fazer você falar em línguas, de fazer você curar, de fazer você revelar coisas além da Escritura. Não. O que a Escritura está nos ensinando, e ela nos ensina em toda a palavra, é que o Espírito Santo tem uma função primordial em nossa vida. Realidade é essa que você faz parte disso. O Espírito Santo é aquele que tem a função de aplicar em nosso coração a obra de salvação. Como vimos, o Deus Pai tem as suas bênçãos celestiais. Entendemos que essas bênçãos é Deus escolhendo e dando o destino. Ele faz isso em Cristo. Agora, Cristo é aquele que vai fazer com que essa bênção se torne real para nós. Cristo vem, Ele morre na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a isso. Ele morre para aqueles que o Pai escolheu e destinou para a salvação. Só que essa salvação, ela vai ter sentido quando o Espírito Santo passa a habitar no coração do escolhido e ele toca trazendo à tona a realidade da salvação. Então a função do Espírito é fazer com que a sua salvação seja real. Ele habita em você, por isso você é salvo. Então nós vamos olhar para o texto e perceber que nós temos que olhar para a ênfase principal do Espírito Santo agindo em nós. E a ênfase principal do Espírito Santo é habitar em nós, nos tornando salvos em Cristo, e agora em nós nos selar e guardar até a volta de Cristo, para que possamos, salvos em Cristo, viver a plenitude da salvação nos céus. É isso que o texto então está nos falando. Então nós estamos encerrando essa doxologia, como nós já falamos nos textos anteriores. Você tem Paulo aqui falando com muita empolgação daquilo que ele está trazendo sobre a realidade dessa obra de salvação. E você pode perceber que às vezes na leitura fica tudo muito truncado, porque essa passagem não tem ponto. Paulo está empolgado, e ele sem respirar, ele numa toada só, ele vai falando sobre a grandeza de um Deus soberano, de um Cristo eterno e de um Espírito Santo que passa a habitar no coração daqueles que estão no tempo, sendo guardados dentro do tempo, para que, assim como o Pai nos escolheu na eternidade, no tempo de Deus, Cristo voltar para nos levar para fora do tempo, quando nós iremos habitar na eternidade. Então, na eternidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo planeja toda a obra de salvação fora do tempo. Deus na criação cria o tempo, dias, estações e anos, para colocar o homem dentro desse tempo. Mas para que ele pudesse viver nesse tempo, mediante o problema do pecado, ele deveria ter uma ação que pudesse restaurá-lo. E na plenitude do tempo, dentro desse cronos, Deus manda o seu Filho para que possa restaurar, resgatar os escolhidos que Deus fez na eternidade. E agora nós caminhamos dentro do tempo. Mas o Espírito, agora, ele nos guarda para vivermos aqui
esperando viver fora desse tempo, quando nós então formos chamados para a morada eterna nos céus. Deu para entender? Essa é a obra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na tua salvação. Mas vejamos mais naquilo que podemos dentro do texto. Primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos está aqui no versículo 13, quando Paulo diz que fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Quero fazer o destaque na palavra promessa. Por quê? Porque a terceira pessoa da Trindade, presente desde a eternidade, nós o vemos desde a criação, agindo, é aquele que durante a história age, dando poder, nós vamos ver isso. Além de poder, ele é aquele que nos dá autoridade e nos concede sua presença. E isso acontece desde a criação. Mesmo sem habitação plena do Espírito em nós, no Antigo Testamento, nós temos Ele agindo com poder, autoridade e presença nos momentos que Deus destinou ao seu povo escolhido. Quando nós pensamos em poder, nós podemos olhar, por exemplo, para a história de Sansão. Como Sansão poderia rasgar um leão ou matar 30 filisteus se ele não recebesse poder dos céus? E esse poder que ele tinha não era por conta do cabelo, mas era por conta da ação do Espírito nele. Então, o Espírito habitou pontualmente para que Sansão pudesse revelar poder. Porque Deus tinha um plano com isso. Além disso, nós temos também a autoridade sendo vista nos profetas. Os profetas falavam com a autoridade que vinha do Senhor. Há uma revelação que eles recebem, e por meio dessa autoridade eles passam a falar. Um exemplo também é quando Faraó, lá em Gênesis 41, vai ver José. Ele vai olhar para José e vai dizer: este homem tem um espírito nele. Este homem demonstra ter um espírito, porque ele era diferente. Ele tinha autoridade que não vinha dele, mas era proveniente do Espírito. E também a presença. No Antigo Testamento nós podemos ver também a presença. Fato é que Davi, no Salmo 139, versículo 7, vai dizer na sua oração: para onde me ausentarei do teu Espírito? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, nós podemos já perceber o Espírito Santo em ação, dando poder, autoridade e presença. Mas todo o Antigo Testamento era sinal do que seria pleno no Novo Testamento, na vinda de Cristo Jesus. E quando nós temos então Cristo vindo, Ele mostra o poder, a autoridade e a presença do Espírito nele mesmo. Quando Jesus é batizado, ele recebe o Espírito Santo. Ele opera maravilhas e milagres, porque há uma ação do Espírito Santo. Ele pode dizer não para as tentativas de Satanás contra ele na tentação, porque é uma ação do Espírito Santo, no próprio Cristo. Para que Cristo pudesse mostrar para o seu povo, nessa nova aliança, que o Espírito Santo tem uma função primordial na vida daqueles que ele passa a habitar. E nós podemos então enxergar presença, poder e autoridade agora na própria pessoa de Cristo Jesus. Essa promessa que foi dita por Joel, que foi dita por Isaías, que foi dita por Jeremias, essa promessa se torna real na pessoa de Cristo. Mas agora essa promessa vai se tornar mais real ainda nos filhos de Deus. Pois Cristo, quando está próximo de subir aos céus,
Lá em João 14, ele diz: eu vou. Por isso vocês não precisam se preocupar, porque eu vou mandar o Consolador. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E depois na sequência ele diz: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E o Consolador é a presença real do Espírito Santo. E agora o Espírito passa a habitar na vida daqueles que ouvem o Evangelho, entendem o Evangelho e vivem o Evangelho. E é importante nós entendermos esse Espírito como promessa dentro do plano da nossa salvação, porque, por exemplo, há mais de 2000 anos atrás, Cristo morreu por você. E o que garante a salvação é a certeza de que Cristo morreu e ressuscitou, vencendo a morte, cumprindo a promessa. Ele então fez isso para remir pecado do seu povo. Ele, como um Cordeiro perfeito, que veio para tirar o pecado do mundo. Mas agora, neste tempo, pessoas estão sendo salvas por Cristo Jesus. Jesus Cristo não está morrendo mais por eles, porque ele já morreu. Mas como essa obra se torna real para aqueles que estão aceitando Cristo? Porque o Espírito Santo continua habitando. Então aquele que está agora confessando Cristo neste tempo, neste século, como Senhor de suas vidas, é porque lá atrás uma obra foi realizada. Mas para que ela pudesse ser concretizada, o Espírito precisaria agir. Então o Espírito tem essa função, o Espírito Santo tem essa função de aplicar a obra de salvação em nosso coração. Veja, que é muito além do que eu dar ênfase tão somente aos dons do Espírito. Porque para que eu tenha o dom do Espírito, eu tenho que antes ser salvo. Para que eu possa evidenciar os frutos do Espírito. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele é a promessa. Ele foi revelado pelo Pai, ele foi mostrado ao longo do tempo em ações pontuais, mas depois no próprio Cristo. E quando Cristo, então, ele é assunto ao céu, o Pai e o Filho envia o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós e nos guardar. E é isso que o texto vai, na sequência, mostrar para nós. Que ele é tanto o nosso selo, como o nosso penhor. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Veja que aqui nós temos uma descrição do processo da salvação. Ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, vocês foram selados. Tem algo que está sendo pregado, evangelho, que fala de Cristo. Precisa acontecer uma ação, crer. A vocação interna, que nós chamamos isso na nossa teologia, é quando o Espírito Santo habita e toca. E quando o evangelho é pregado, eu consigo compreender. Quando eu consigo compreender, essa chamada externa que vem por meio do evangelho faz sentido. E eu posso dizer, agora eu me arrependo dos meus pecados para viver com Cristo. Então o Espírito Santo, ele é aquele que vai fazer com que a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, possa ser crido, porque ele vai tocar para isso. Paulo identifica aqui essa palavra como a verdade. E ela é a verdade, pois ela fala do nosso Salvador, aquele que por seu sangue nos deu a redenção, a remissão de pecados. Essa palavra tem um papel fundamental na conversão. O evangelho precisa ser pregado para que pessoas possam entender essa chamada externa. O evangelho tem um papel primordial na vida daqueles que são eleitos de Deus. E isso nos leva ao entendimento de que aqueles que pregam que se já sou predestinado,
eu vou para o céu, porque isso já está planejado na eternidade, eu posso sentar e esperar, porque no momento certo Deus vai trazer essa pessoa aqui para mim. Existe aí no nosso meio evangélico extremos. E existe um extremo dos ultracalvinistas, que tem um entendimento que se Deus já predestinou, eu não preciso pregar, eu só tenho que dar manutenção. Mas a minha manutenção eu dou quando alguém chega. Eu não preciso ir atrás para pregar o evangelho. Vai chegar. Vai chegar. Quando chegar, eu cuido. Mas o que o texto está nos mostrando é o inverso. A palavra precisa ser pregada. Então, quando nós falamos sobre essa doutrina, nós temos que entender que o que torna essa doutrina tão real em nós é um evangelho sendo pregado. E isso nos leva à compreensão de que aqui nós temos o princípio estabelecido por Deus do id. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos pregar a palavra da verdade para que haja transformação. É fato que Deus não precisa nos salvar por meio da palavra, mas Ele escolheu isso. Então essa palavra precisa ser pregada por nós. E só assim vai fazer sentido a ordenança dele de ir e pregar o seu evangelho. Então, quando o evangelho é pregado, eu creio nesse evangelho, eu sou selado. O que seria, então, esse selo? Segundo um comentarista, diz que um selo, no tempos antigos, não era estampado, porém fixado ou atado a um objeto. E era usado para garantir o caráter autêntico de um documento, ou marcar uma propriedade, ou até mesmo proteger contra violação e dano. Lembra, na tumba de Jesus, lá foi selado, né? Com anel, foi selado. Então o selo tinha essa função. Mas é importante nós pararmos para entender que esse selo, além de ter a função de autenticar quem nós somos em Deus, ele traz também efeitos. Através desse selo nós temos algumas coisas acontecendo, como por exemplo, nós podemos servir a Deus. E por que nós podemos servir a Deus? Porque fomos selados. Há uma ação do Espírito Santo atuando para que eu possa servir a Deus. Por que eu posso pregar? Porque esse selo é, então, a autenticação de que eu prego daquilo que eu entendo, daquilo que foi operado em mim. Também eu posso orar de uma maneira mais eficaz. Romanos 8 vai dizer para nós que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu posso orar porque tem um Espírito atuando em mim. Eu posso entender a salvação e o plano da salvação por conta do Espírito. Esse Espírito é que nos dá novo nascimento. Esse Espírito é que nos santifica. Esse Espírito que nos torna santos em pensamentos e obras, mortificando os pecados do corpo, como nós lemos aqui, entre essa luta da carne e do Espírito em Gálatas capítulo 5. Além disso, esse Espírito também sente. Diz a Escritura que ele se entristece quando pecamos. Então veja que o selo é a certeza de que podemos viver neste mundo caído, com a esperança de que não seremos violados ao ponto de perdermos a graça salvadora. Porque ele é a autenticidade de que eu estou habilitado para o céu. Que eu estou habilitado para viver neste mundo caído. Que eu estou habilitado para, em meio aos meus medos, ter certeza que eu não estou sozinho. Há alguém comigo, como as crianças estão desenhando. Há alguém comigo, eu não estou sozinho. Mesmo em situações mais adversas, mais difíceis. Eu não estou sozinho. Às vezes eu me coloco em ambientes que eu quero ficar sozinho. Mas o Senhor nunca te deixa sozinho.
nem quando você se tranca no quarto escuro da sua alma. Porque o Espírito Santo não sai de você enquanto você está lá. Ele continua em você. E o Evangelho vai fazer com que você entenda a graça de um Consolador que habita em você. Então, nós somos selados, autenticados para a nossa eternidade. E o texto vai falar também da garantia. O versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então, além de selados, somos garantidos. A palavra penhor, queridos, é de origem hebraica e era acompanhado com a palavra voto. Ou seja, quando você fazia um voto lá no Antigo Testamento, esse voto ele precisava ser cumprido. E você dava garantias do cumprimento desse voto. Depois, os semitas, eles pegaram essa palavra, fizeram uma transliteração para o grego, e agora essa palavra passa a ser usada no contexto de Paulo. Inclusive entre os comerciais, no comércio, né? Entre os comerciantes, quando eles davam garantias de alguma coisa, como quando nós vamos alugar algum apartamento, nós temos que dar garantia de que nós vamos pagar. Então nós damos o seguro fiança ou o cheque calção. Então são garantias de que aquele que está comprando está dando ao proprietário uma certeza. Se algum problema acontecer, eu tenho uma garantia. Então, Paulo, ele usa esse termo muito presente ali no tempo dele, para mostrar a ação do Espírito Santo em nós. Esse Espírito, ele nos garante para a eternidade. Então, podemos dizer que o penhor é a certeza do resgate. Tanto é que o texto vai dizer que essa garantia, ela tem um tempo estabelecido. Ele diz aí, até o resgate da sua propriedade. Nós sabemos que somos propriedade exclusiva de Deus, porque o Espírito habita em nós. Autenticou isso com o selo. E agora essa propriedade vai ser resgatada como Deus estabelece no seu plano eterno, através do Filho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo então está habitando em nós, nos ajudando a lidar com os temores, as dificuldades, os pecados dessa vida, até esse momento em que na plenitude Jesus vem nos resgatar. Então ele é a habitação, ele é a garantia. Por isso que nós dizemos que uma vez salvo, sempre salvo. O crente não perde a sua salvação, porque se o crente perdesse a salvação, ele tinha que ter o Espírito Santo entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Não existe isso para um Deus eterno. Então o Espírito habita, ele está. O que acontece é que nós entristecemos o Espírito Santo. Nós esvaziamos, às vezes, aquilo que deve estar cheio. Mas ele nunca nos abandona. Ele está lá. E isso nos leva, então, para um pensamento de que o Espírito Santo, ele também nos aponta para um conceito escatológico. Até o resgate da sua propriedade, ou seja, nós vamos ser resgatados. E para que nós vamos ser resgatados? Nós vamos ser resgatados para sair deste mundo onde nós choramos, onde nós sofremos, onde nós temos que despedir de pessoas, para, na eternidade, ter as nossas lágrimas enxugadas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais nada. Por isso que nós podemos viver num mundo caído, mas com esperança, em meio a medo, mas tendo alegria, porque o Espírito habita em nós e nos aponta para esse caminho. Uma ilustração bíblica que vai refrescar um pouco mais a nossa mente, e está fresca mesmo porque foi pregada domingo passado pelo reverendo Sérgio, quando lá em Deuteronômio, seu capítulo 1, versículos 19 a 25, os israelitas estavam ali se aproximando da terra de Canaã, e Moisés mandou
12 espias para ver a terra. Eles tinham uma promessa de que aquela terra seria a habitação deles. Mas eles não viram ainda a terra. Eles não pisaram com os pés deles na terra. E Moisés então manda os 12 espias para verificar como era essa terra. E o texto vai dizer que os espias então foram, andaram pela terra, e o que eles fizeram ao retornar para falar para Moisés e o povo sobre a terra? Eles trouxeram o fruto da terra, as frutas da terra. Alguns dizem que até seria vários cachos de uva eles trouxeram. E quando eles trouxeram com o intuito de dar ao povo, para que eles pudessem experimentar daquilo que Deus havia dito. Lá mana leite e mel. E ao comer desse fruto, eles pudessem já entender, é bom, é maravilhoso, e tudo aquilo que Deus deu, mesmo eu não vendo, já tenho como experimentar, e lá eu vou habitar. O Espírito Santo, Ele nos dá esse gostinho da eternidade. Enquanto aqui estamos, o Espírito habita em nós e nos ajuda a viver neste mundo, já experimentando de benefícios que serão plenos e completos na eternidade. Os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são dados a vocês e a mim, a nós, para que já aqui neste mundo possamos desfrutar daquilo que será pleno, maravilhoso lá no céu. O Espírito Santo, querido, Ele é tanto o selo como o penhor, a tua garantia. Então você pode ter clareza de que a sua salvação foi certa. Você não vai perdê-la. Mas viva os frutos do Espírito, para você já desfrutar do gostinho da eternidade aqui neste mundo caído e glorificar assim a Deus. Eu quero então caminhar para o fim, aplicando essas verdades um pouco mais em nosso coração. Queridos, ao longo então dessas exposições, essas 3 exposições sobre a obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós podemos ver aqui que Deus, Ele é um Deus fiel. Nós aprendemos hoje sobre os atributos incomunicáveis com o Sandro lá na sala, Teologia Reformada. O Deus que é autoexistente, um Deus que é imutável, onisciente, onipresente, onipotente, único, infinito. É o Deus que revela o seu plano para que você entenda que ao fazer parte dele, você não faz parte de algo que vai mudar ao longo do tempo, mas é algo que vai permanecer para além do tempo. Deus é fiel. E é esse Deus que você adora, é esse Deus que você serve, é esse Deus que você tem que entregar a sua vida. Integralmente você precisa cultuar a Deus em todos os atos da sua vida. Ele espera isso de todos os filhos que Ele comprou com seu precioso sangue. E Ele nos deixa muito claro aqui, ao longo da história bíblica, como um povo que foi escolhido em momentos de andar com Deus, Deus deu tantas dádivas, mas no momento que eles abandonaram Deus, Deus derramou o seu justo juízo, para mostrar que Ele é fiel. E a sua fidelidade requer zelo, a sua fidelidade requer santidade. Por isso que o Espírito é santo, é puro, é perfeito, e nos comunica os seus frutos, para que nós possamos ser então santos, puros, perfeitos e íntegros, para o grande encontro com Deus. Deus é fiel. E você tem sido fiel a Deus?
Segundo, o maior motivo de nós termos esperança, como Pedro vai afirmar lá na sua primeira epístola, é que nós somos regenerados para isso. Nós somos resgatados da morte para a vida e recebemos o dom da fé para viver nessa novidade de vida, agarrados em certezas e não nas incertezas que o mundo tenta incluir em nosso coração. Nós vivemos certezas. As incertezas somos nós que produzimos. As certezas, elas são dadas como um alimento para a nossa alma. E essas certezas estão aqui. A cada momento que eu leio a Escritura, eu vejo que o Deus fiel, Ele me dá mais esperança do que tudo para viver as incertezas deste mundo caído. E quando o meu coração quer mexer com a minha mente ao ponto de fazer com que eu comece a duvidar da minha salvação, Ele veio com o Evangelho para mostrar que essa dúvida, ela precisa passar, porque Ele é certeza e convicção, e você precisa se agarrar nessa verdade para viver para a eternidade. Queridos, outra coisa, é motivo também para cumprirmos o que Ele manda. A Escritura vai dizer, em referência ao Espírito, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. O Santo Espírito nos habilita a sermos santos, nos concedendo os seus frutos, a fim de amar a Deus e amar o próximo. A Escritura diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E enquanto aguardamos o desfecho final, o Espírito Consolador é a habitação em nós, para nos certificar e garantir esperança, a vida e a eternidade. Precisamos anunciar. Se sabemos que o Evangelho é poderoso para salvar o pecador redimido, que luta com os problemas da alma, não podemos negligenciar essa função, esse dever, essa missão que foi dada a todos os eleitos de Deus. Predestinação não exclui o anúncio, pelo contrário, ela tem um aspecto missiológico e, quando entendido, nos impulsiona a cumprir o ide. Perceba que Paulo começa o versículo 3 dizendo, bendito e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele termina o versículo 14? Em louvor da sua glória. Nós temos que louvar a Deus por aquilo que Ele fez e continua fazendo, nos preservando no tempo para desfrutar de algo que vai ser pleno lá na eternidade, na morada celestial. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!